tudo bem? Aqui é a professora Liliane Peron e este é o meu canal. Nós vamos estudar hoje sobre a Revolução Francesa, ok? Fica ligadinho aí que a aula hoje vai ser muito legal. Queridos, então resumindo aqui no início, o que foi a Revolução Francesa, né? Ela foi um importante marco, então, da nossa civilização que vai fazer a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, tá? Ela significou várias coisas. O fim do sistema absolutista, tá? E, em consequência, os privilégios da nobreza também chegaram ao fim, tá? O povo ganha uma autonomia cada vez maior e os seus direitos passam a ser preservados, tá? A vida dos trabalhadores urbanos e rurais vão melhorar bastante, que estava bastante precário antes da Revolução Francesa, tá? A burguesia, que é quem conduz esse processo, ela quer garantir o seu domínio na sociedade, por uma questão muito simples, né? Para ela poder chegar ao poder, tem que mudar a forma de governo. Então, num governo, uma monarquia, não tinha uma participação muito grande dessa burguesia. Ela quer, então, ter uma maior participação, né, no poder nessa sociedade, tá bom? E as bases de uma sociedade burguesa e capitalista vão ser estabelecidas durante a Revolução Francesa. Os ideais políticos e os ideais aliados com o iluminismo formaram as bases dessa revolução, tá? Então, eu estou preocupada com os ideais políticos aliados aos ideais iluministas formam a base, então, do que foi conhecido como Revolução Francesa. Né? Quando que vai acontecer a Revolução Francesa? Ela vai acontecer na segunda metade do século XVIII, tá? Porque a França, ela continuava ainda com uma permanência das pessoas morando no campo, bem ligado ao campo, como era no feudalismo, tá? E as demais nações da Europa já vinham com a prática do despotismo esclarecido. Lembram do despotismo esclarecidos? Ele vai acontecer durante o iluminismo. Eram reis absolutistas que aderiram a algumas ideias iluministas para se manterem no poder, tá? E a França ainda continuava preservando muito esse absolutismo. Que você lembra o que é absolutismo? É todo o poder na mão de uma pessoa, ok? Quando as tensões entre a nobreza e entre os populares, ela vai aumentar muito, porque a condição de vida da população está muito precária, quando desse atrito vai precisar resolver tudo isso, não vai levar a uma revolução que vai ser conhecida como Revolução Francesa. Aqui, ó, nós vamos fazer um esqueminha para tentar mostrar para você como seria esse estado absolutista. Se você prestar bastante atenção, depois você pode pausar o vídeo, copiar se você quiser, né? Você percebe o quê? Então essa linha em verde, né, é o dinheiro, em vermelho é o poder, e você percebe que essas linhas, elas estão sempre apontadas para quem? Para o rei. Então quem tem o dinheiro e o poder é o rei. Todos os outros estão submissos a esse rei, né? Toda a centralização do poder, ela cai aonde? Ela cai no rei. Então é como se a sociedade estivesse acostumada a viver dessa maneira e agora deu um estalo na mente deles. Eles querem mudar um pouco a sociedade, né? Pelas ideias que já tinham acontecido, pelas transformações que estão ocorrendo no mundo, e aí vai acontecer o que nós chamamos de Revolução Francesa, ok? A sociedade, então, nesse século XVIII, né? Você tem os privilegiados. Quem eram eles? O clero e a nobreza, certo? Os não privilegiados era o terceiro estado, a burguesia, o povo. Esqueci de falar. A sociedade é dividida em 3 estados: clero, nobreza e burguesia, né? Nessa burguesia que era todo mundo que não era clero ou não era nobreza. Então, os primeiros 2 tinham privilégio e o terceiro, que era o número maior da sociedade, mas com poder aquisitivo bem menor, esses eram os que tinham menos privilégios na sociedade, tá? O problema principal, né, nessa questão aqui da Revolução Francesa será a questão da cobrança de impostos, ou seja, quem deveria pagar imposto? O terceiro estado. Então, o terceiro estado sustentava o primeiro e o segundo estado, tá? Então, esse vai ser o problema, né, um dos problemas principais que vai levar à necessidade dessa revolução. Mais um esqueminha pra gente não esquecer, né? Lembrando que numa sociedade, então, a gente usa a pirâmide, né? No primeiro estado, compunha 1% da população, ficava o clero, tá? O que o clero tinha? Junto com o segundo estado, que era a nobreza, correspondia a 2% da população. Terras, cargos, prestígio, privilégios e isenção fiscal, como eu já falei, tá? 97% era o terceiro estado, burguesia, camponeses, sans-culottes. Esses tinham obrigações e impostos a pagar, então eles sustentavam, eles eram a base da sociedade que vai sustentar o primeiro e o segundo estado, como nós já falamos anteriormente.
sociedade, né, ela tinha no poder um rei chamado Luís XVI de Bourbon. Ele assumiu o trono em 1774, aos 20 anos de idade, junto com a sua esposa chamada Maria Antonieta da Áustria, então aos 18 anos. Esse era a figura, então, dessa monarquia francesa e deste poder absolutista. Então, continuando aqui na nossa causa da Revolução Francesa, né? Você tem uma contradição entre as atividades capitalistas em crescimento, tá? Tá crescendo cada vez mais as atividades econômicas, né, capitalistas, e a permanência das relações feudais. Lembra das relações feudais? Eu tinha um dono da terra e aqueles que trabalhavam na terra para mim me dão alguma coisa em troca para se manter nessa terra, tá? Excessiva intervenção do Estado na economia, que era o chamado mercantilismo, né? E aí impedia o avanço econômico, impedia o avanço do liberalismo, tá? Aumento da dívida, a França vai ficando cada vez mais endividada. Uma das razões eram as constantes guerras que ela tinha se metido, né? A Guerra de 7 anos com a Inglaterra e a Guerra da Independência das 13 colônias também com a Inglaterra. Então, com tudo isso, a França estava empobrecida. Então, quanto mais recursos financeiros faltavam, mais problemas tinham nessa sociedade que precisavam ser resolvidos. Ainda nessas causas, né? A excessiva cobrança de impostos, como eu já falei mais de uma vez, né? Estima-se que o terceiro estado, né, um pouquinho antes da Revolução, 80% de toda a sua renda era para pagar imposto, certo? Aí você vai ter o contato com as ideias revolucionárias, seja pela Revolução Americana, seja pelo crescimento ou florescimento do iluminismo, né? Então essas ideias começam a chegar e se espalhar por todas as sociedades e chegam, né? Obviamente os franceses têm, né, contato com esses ideais e eles têm uma maneira de querer mudar a sociedade, tá? Eles estavam insatisfeitos, ok? Das massas populares, a insatisfação era pela miséria, ok? Diz, né, que de 1788 a 1789, então nesse período aí, né, desses 2 anos, 88% do salário dos franceses era para adquirir pão, que era o alimento básico na França, né? Alguns até dizem que a causa da Revolução Francesa foi pelo aumento do preço do pão, né? Mas se você pensar, o empobrecimento da nação vai ser tão grande que eles vão ter que lutar pela sobrevivência, para poder comprar esse produto, né, que era a base da alimentação deles. Então eles terão dificuldades para poder adquirir esses produtos. Então a miséria estava muito grande lá na França neste período. Mais um esqueminha, ó, para a gente entender as causas da Revolução Francesa, né? Se você olha ali, acima da bandeira da França, teria o iluminismo, como nós já falamos, né? Contestação do absolutismo, apelo aos ideais burgueses, sociedade liberal pode florescer com o livre comércio, tá? Do outro lado, população dividida em 3 ordens, como nós já falamos, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, clero, nobreza e burguesia, ou a população, tá? Você tem a monarquia absoluta com um fraco monarca, que era o rei Luís XVI, tá? Ele colocava o seu interesse pessoal acima dos interesses do Estado. Muita influência por sua mulher Maria Antonieta, incapaz de tomar uma decisão ou uma ação decisiva, né? Do outro lado, França manda tropas e suprimentos para ajudar revolucionários americanos, tá? Então, com essa briga aqui, né, a França queria ajudar os revolucionários para tentar enfraquecer a Inglaterra. Isso aqui vai fazer com que muito dinheiro da França seja perdido. Ela vai empobrecer ainda mais por conta dessa questão aqui, tá? Então, as dificuldades financeiras, como tá ali abaixo, ó, necessidade de uma reforma fiscal, eles não estavam mais felizes com o terceiro estado pagando apenas o imposto, tá bom? Nobres determinados a defender seus privilégios, camponeses e burguesia estavam infelizes porque tinham que arcar com todos os impostos, como nós já falamos, tá? O governo tinha grandes dívidas com pesados juros e gastava muito dinheiro com seus gostos exagerados, nas suas festas, nos banquetes que se davam lá no palácio, né? Enquanto então o povo estava empobrecido, o governo estava gastando tudo, então vai gerando essa grande insatisfação na França. Então, queridos, com toda essa insatisfação, né, vai ser convocado uma Assembleia Nacional Constituinte com representantes dos 3 estados, tá? E eles vão tentar, então, a criação de uma nova Constituição, a qual deveria o rei ser submetido a essa Constituição. O que eles estão tentando montar, então, seria uma monarquia constitucional, onde o rei não mandasse sozinho, mas que ele pudesse, então, ser submetido a essa Constituição, tá bom? A burguesia percebeu reais intenções do rei, tá? E aí vai ter a demissão do ministro Necker e a organização de uma ofensiva militar para se proteger contra essas ações
deste rei absolutista, tá bom? Vão participar dessa Assembleia Nacional os 3 estados, tá? E aí olha como é uma questão lógica, certo? O terceiro estado, ele tinha o maior número de deputados, então eles pensaram assim, ó, se for por número de deputados, nós vamos vencer, porque o terceiro estado queria que o primeiro e o segundo estado pagassem imposto, ok? Só que se fosse por estados, quem que ia vencer? O primeiro e o segundo estado. Quando chegou na hora da votação, então, a votação era por estado e não por deputados. Então, o primeiro e o segundo estado se juntaram, queriam continuar não pagando imposto. Ficou o terceiro estado sozinho. O que vai acontecer? Vitória de quem? Do primeiro e segundo estado. O povo ficou indignado, fez uma manifestação, e aí foi o ápice da Revolução Francesa, digamos assim, que foi o quê? A tomada da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789, foi uma reação popular contra as ações, então, do rei, né? Você tem a Revolução Francesa, que foi a tomada da Bastilha. O que era a Bastilha? Um local de armazenamento de armas, e aí a prisão dos inimigos do rei. Então, quando os revolucionários tomam este lugar, nós dizemos que esse foi o ápice, né? Então, o dia que marca a Revolução Francesa. Elas vão aumentar cada vez mais, né? E a igreja e o rei, eles não conseguem combater essas revoltas, tá? E aí, nesse período, a Assembleia Nacional Constituinte, que tinha tomado o poder, então, ela vai declarar extintos os direitos feudais e priva a igreja de muitos direitos que ela tinha então. E agora vai ter a declaração dos direitos do homem e do cidadão, tá? E aí o ideal, o princípio dessa Revolução Francesa, ela era liberdade, igualdade e fraternidade. Esses 3 pilares que ela vai se estabelecer, ele tem como inspiração o iluminismo, né? Então a liberdade, todos são livres, todos são iguais, e a fraternidade, tudo isso inspirado no absolutismo. E aqui, ó, um pouquinho dessa declaração dos direitos do homem e do cidadão, né? Os homens nascem livres, iguais em direitos. As distinções sociais não podem ser fundadas senão sob a utilidade comum. O objetivo de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Então, essas são algumas das declarações de direitos que foram assinadas, então, com a Revolução Francesa. Ok? Essa é a primeira parte do vídeo, logo nós teremos a segunda parte, então, com a continuação do vídeo da Revolução Francesa. Um forte abraço e até a próxima aula.